Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Graças a Deus, pode se sentar, fique à vontade. Se acomodem. Nós vamos dar início, então, à parte da palavra. Você que está em casa, continue com a gente, você é muito bem-vindo aqui conosco. Tá? Meu nome é Solange e nós vamos aí discorrer um pouquinho sobre a palavra de Deus. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje... Aí, já chegou derrubando. Minha divisão. Aí, show de bola. Graças a Deus. Obrigada, viu, Jonas? Obrigada, Marcel. Você que está de casa, você não está vendo. Mas eu estou aqui pegando carona na estratégia que a pastora Wanda costuma ter. Ela sempre faz uma ilustração, uma dinâmica nos cultos dela. E hoje eu peguei uma carona. Então o pessoal daqui da igreja está vendo, você de casa não consegue enxergar por causa da altura da câmera, mas a nossa igreja acabou de ser dividida em dois. Tá? A gente acabou de colocar uma marca que a igreja então ela está dividida. Não vou fazer uma ilustração igual a pastora Wanda faz. Tá bom? A gente vai aí interagir durante a mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem, então, de hoje é: somos feitura sua. Olha que bonita a arte que o Franklin fez, um artista. A gente ama quando ele faz as nossas artes. Olha lá, o vaso sendo feito, né? O vaso na mão do olheiro. Olha lá, e ele está achando lá a divisão. Olha que benção. Nós temos um versículo-chave para hoje, né, que é para a gente trabalhar, que está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Hoje nós vamos trabalhar com a versão NVI, então você pode acompanhar da sua versão também, ou também no telão. Efésios 2, 10 diz assim: pois somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Éfeso era uma das maiores cidades do poderoso Império Romano. Ela era a capital de uma província muito grande, muito forte, chamada Ásia Menor. E o seu território ele era muito grande, muito vasto. Ela tinha muito pertencimento, uma cidade muito rica. Ficava onde hoje é a Turquia, né, pastor? Éfeso fica onde é a Turquia. E por ser essa cidade muito rica, ela tinha muita gente rica, muita gente poderosa. Dentro dessa cidade também tinha um templo gigante da deusa Diana. Um templo enorme, e lá praticamente todos da cidade cultuavam essa deusa Diana. E tão grande, tão suntuoso era esse templo, que depois, com o tempo, ela se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Então daí você já tem noção, né, da grandiosidade que era esse templo da deusa Diana. Em Éfeso também tinha um grande porto, o principal porto de toda essa província da Ásia Menor. Então ia ali, fazia a rota para comércio, né, para viagens. Então na cidade morava muito comerciante, morava muito funcionário público, pessoas de posse, pessoas de poder, muitos trabalhadores que tinham na cidade, e era um lugar estratégico, porque do porto de Éfeso dava para seguir para toda a Ásia Menor e seguir até a Europa. E Paulo, como um grande visionário que era, como um grande evangelista que era, escolheu então essa cidade para trazer uma igreja, para colocar uma igreja de Cristo lá. Em Atos fala como Paulo veio, como Paulo trabalhou ali. Ele criou essa igreja, ele fundou a igreja de Cristo na cidade de Éfeso na sua 3ª viagem missionária e ficou por lá por volta de 3 anos. Tá? Pouco depois disso, né, logo depois desses 3 anos, ele foi preso em Roma. E aí quando a coisa começa a pegar. A igreja de Éfeso era uma igreja ainda muito nova, ainda não era madura o suficiente. A igreja de Éfeso tinha poucos anos de vida, Paulo estava preso,
E daí, o que acontece? Com toda a influência que tinha dessa deusa Diana, com toda a influência que tinha, e eram cultos que eram prestados lá dentro daquele templo, a gente sabe, a idolatria, os sacrifícios, as práticas imorais, né, sexuais e morais que aconteciam dentro daquele culto, dentro daquele templo, ainda eram muito enraizadas no povo da cidade. Porque ainda eles estavam em crescimento dentro da sua nova igreja. E Paulo estava preso. Então, é nesse cenário que ele se viu obrigado então a escrever a carta de Efésios. Porque os cristãos eles estavam precisando de novo ser relembrados, né, da sua conversão, relembrados da sua condição como igreja, né, deixar de seguir essas influências de magia negra, de idolatria, essas coisas todas que eles tinham no passado dele, a religião antiga deles, né? Eles precisavam pegar de novo o propósito a respeito da sua vida com Deus, a influência que o próprio evangelho tinha que trazer na vida deles, relacionamentos sociais, a dinâmica familiar, o comprometimento com a obra de Deus. Então, todo o livro de Efésios está tratando muito sobre isso. É um livro específico para a igreja. Então, fale assim: Efésios é um livro para mim. Pode falar, Efésios é um livro para mim. A gente é a igreja, né? Então, ele é um livro também para mim. Ele é um livro escrito para os crentes da igreja. E essa fita adesiva aqui, essa fita que está aqui no meio, mostra uma das coisas que era muito latente na cultura da época, né, dos tempos bíblicos. Todos os outros livros que a gente já leu do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, a gente vê uma separação muito grande entre o povo, uma separação cultural. Alguém sabe dizer qual? Sabe aquelas inimizades que existiam entre judeus e os gentios, né? A separação entre os judeus e os gentios. E aqui também não era diferente. A igreja ainda estava muito nova. E tinha, sim, os judeus convertidos e tinha os gentios convertidos. E isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Essa divisão é só, pelo amor de Deus. É como se fosse assim: deste lado da igreja ficam os gentios convertidos. Vocês aceitaram o senhorio de Jesus, aceitaram sim que ele é o salvador da nossa alma, mas vocês são gentios. Do lado de cá são os judeus convertidos, os judeus que aceitaram, entenderam realmente o chamado de Cristo, estavam lá para adorar. Dentro da própria igreja existia essa divisão. Com um detalhe: os judeus, eles podiam adorar, bater palma, cantar, falar, dizer glória a Deus, aleluia, né? Podia dançar, e os judeus não. Eles não tinham direito a se manifestar durante o culto. E essa era uma das coisas que acontecia aqui na igreja. O que essa situação mostra? Que relação isso mostra? Olha que coisa desagradável. As pessoas dos gentios, né, que não são vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, né, só mostrando, só ilustrando, né, de repente começa a se sentir preterido com relação aos judeus, que também não são vocês, tá, gente? É só ilustração. É por isso que a gente só está dividindo assim para mostrar. Os judeus, eles consideravam que por eles serem israelitas de nascença, por eles fazerem parte da aliança da circuncisão, e era uma aliança essa feita por mãos, né, feita na carne por mãos, eles achavam que eles eram melhores, eles achavam que eles tinham melhor condição do que os gentios. Olha que situação, eles se achavam melhores favorecidos, até por Deus, do que os próprios gentios. Imagina como os gentios então se sentiam. E agora eu trago isso para cá. Quantos de nós já se sentiu como um gentio, sendo na igreja ou fora dela? De olhar para alguém e alguém se sentir favorecido com relação a gente, alguém ter mais condições do que a gente para qualquer outra coisa. É uma sensação ruim, né? É uma sensação de exclusão. Por que eu não posso? Por que eu não posso experimentar? Poxa, dentro da igreja de Cristo,
não podia experimentar aquele melhor. E Paulo, ele pega toda essa cultura, ele pega toda essa fragilidade da igreja de Éfeso do momento, e ele se aproveita da cultura, e com tanta propriedade ele ensina o povo, ensina a igreja, ensina nós, igreja, que eu achei assim, excepcional. Então, logo no comecinho do capítulo 2, os 2 primeiros versículos, Paulo começa já mostrando sobre essa diferença para o povo. Ele chega assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele se refere aos judeus: vocês estavam mortos nas suas transgressões, vocês estavam obedecendo a sua vontade e obedecendo o príncipe da potestade do ar. Vocês estavam vivendo pela sua própria transgressão. Só que Paulo, ele continua aproveitando isso tudo, ele já pula direto para o versículo 3 e vira para cá e fala assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Em 3 versículos muito rápidos, eles pegam os gentios convertidos, os judeus convertidos e colocam todos juntos, na mesma situação, no mesmo pé. Porque agora, vocês, as suas, aqui ele traz, nós também, a nossa carne. Cadê a diferença? Quem então é melhor? Nós também estávamos. E se eles estavam vivendo segundo a ordem da sua própria carne, segundo a ordem do príncipe da potestade do ar, nós estávamos merecedores da ira de Cristo. Nós também vivíamos desse jeito. Todos estávamos, então, antes de estarmos aqui, todos estávamos em mesmo pé de igualdade. Todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos separados pelo pecado. Eu estava. Você também estava. Acredito que muitos, com exceção daqueles que nasceram na igreja, que já nasceram convertidos, passaram esse momento. O momento de estar separado de Deus devido aos nossos próprios pecados. E eu estava tão separada, pastora Wanda, pastor Fábio, tão separada antes de chegar esse momento, que até jurada de morte eu fui antes de me converter. Fui jurada de morte. E a pessoa me procurou para cumprir, viu? Me procurou. São poucas pessoas que sabem disso. Eu não costumo falar muito disso, foi uma época muito complicada. A pessoa que jurou, procurou para cumprir. E era eu e mais uma pessoa, jurada de morte, uma outra moça. Quando ele nos procurou, Deus já tinha um propósito, ele me tirou da cidade. Houve um problema sério na filial da empresa que eu trabalhava lá em São Paulo. Eu fui mandada às pressas para São Paulo. Naquele dia eu fiquei até às 11 horas da noite trabalhando em São Paulo. E a outra moça foi num barzinho de happy hour que a gente costumava sempre ir depois do serviço. Ele foi lá e procurou ela. E ele matou. Hoje eu tenho certeza que quem me tirou da cidade foi Deus. Porque senão eu tinha levado também 3 tiros na cara como a menina levou. Então eu estava separada. Eu estava morta. E quantos de nós também estavam? E é isso que acontece tanto com o gentio, tanto com o judeu. É isso que acontece quando a gente não está vivendo aquela plena vontade de Deus. E daí Paulo, ele continua no versículo 4 e ele vai além e fala assim, bom, então agora a gente já entendeu que todos nós estávamos mortos, todos nós estávamos separados por Deus pelo pecado. Todavia, versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Mas pela misericórdia, Ele muda essa situação de morte. Pela graça, Ele muda essa situação de separação. E eu quero aqui chamar sua atenção para duas expressões muito interessantes desse versículo, dessa passagem. Primeiro, deu-nos vida. Evidenciando, deixando muito claro que aquilo que a gente tinha antes desse momento de aceitá-lo, aquilo que a gente tinha antes de viver Jesus, não era vida. Aquilo era só uma existência. A gente acordava, respirava, trabalhava e dormia. E a partir do momento que a gente aceitou, a partir do momento que a gente veio, Ele, pela misericórdia, deu-nos vida. E a gente já sabe que tipo de vida que é, né? Uma vida abundante. Uma vida abundante que nos separa de todos os pecados. E a segunda expressão que ele fala aqui nos faz assentar em lugares celestiais. Lugares celestiais. Ele, então, nesse momento, faz uma promessa. Jesus faz uma promessa para a gente. Esses lugares celestiais se referem aos reinos dos céus que a gente pode herdar. Ou seja, é um novo nascimento espiritual, é o nosso renascimento. Ao mesmo tempo que a gente estava morto e estava perdido, Ele vem com a sua infinita misericórdia, Ele nos resgata, pela graça dEle, que é infinita, nós somos salvos, e já emenda tudo. E eu vou te dar lugares celestiais. A nossa vida aqui hoje, a gente vive por causa disso. Hoje, tudo que nós vivemos, tudo que nós servimos, tudo que nós preparamos para Deus é para isso, visando chegar o dia de tomar posse dessa promessa, de habitar em lugares celestiais. Amém? O resultado, então, lógico, dessa nova vida, a mudança, né, é esse processo do sair da morte, né, dar-nos a vida, nos mostrar com a sua infinita graça e pela graça sermos salvos. Ele vem e continua explicando, né? Deus nos ressuscitou em Cristo, que estava lá no versículo 6, né? Nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, versículo 7, para mostrar nas eras que ainda hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. O que foi que permitiu, então, que esses dois grupos de pessoas tão diferentes, tão separados, se unissem? O que foi que permitiu que esse grupo de pessoas, inclusive nós, grupo de pessoas, passasse por essa transformação? A graça infinita. A graça que a gente sempre brinca, a graça que é de graça. A misericórdia que é plena de Deus. É isso que faz com que a gente passe por essa transformação. E a gente vê aqui, então, essa verdade incontestável que a gente deve lembrar todo o tempo. Pela graça de Deus, toda a humanidade pode ser salva por meio da fé de Jesus Cristo. Toda a humanidade. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, aquele seu cunhado, os seus pais, aquela pessoa que você ora todo dia. Poxa, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. Essa pessoa pode, sim, ser alcançada pela graça de Jesus, simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Aquela lágrima que você derruba pelo seu parente, pelo seu amigo, aquele desespero e fala, poxa, a pessoa está tão longe do caminho, está vivendo aquela morte que um dia eu vivi. Eu só preciso experimentar a fé, sentir da graça, porque ela é para todo mundo. Foi para mim, foi para você, e com certeza vai ser para os nossos entes queridos, vai ser também, igual o pastor sempre fala, para o frentista do posto, vai ser também para a moça da padaria que vende o pão para a gente, porque a gente quer que todo mundo que esteja à nossa volta experimente
essa sensação que vem de Deus. E é engraçado que Paulo também ele enfatizou que isso não é de nós, tá? A gente não é salvo por causa de nossas obras, até mesmo porque lá em Romanos ele já fala, né? Porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Todos nós pecamos, eles também. Todos estavam no mesmo pé, igual Paulo começa a falar. Os gentios e os judeus também estavam. Então a gente não pode simplesmente achar que os nossos atos vão nos tornar merecedor do céu. Não é assim, não é ser bonzinho, não é a nossa atitude. A nossa natureza humana por si só não nos permite isso. A gente se torna incapaz realmente de conseguir isso por nós mesmos. Não vem de nós. A gente nunca pode esquecer isso. Não vem de nós. Com a força do nosso braço, a porta que a gente abre, com a força do nosso braço, vai ser com a força do braço que a gente vai ter que manter aberta. E lembrando que às vezes, enquanto a gente está com a força do nosso braço tentando manter aberto, quem está tentando fechar do outro lado é Deus. Então quando a gente fica nesse empurra, quem sai perdendo? Deixa que Deus faça. Deixa que Ele faça a obra. É o sacrifício de Jesus, é o plano da salvação que satisfaz então todos esses requisitos de justiça, esses requisitos de merecimento. É o plano de salvação, é o sacrifício de Jesus que garante a minha e a sua entrada no reino dos céus. De tudo aquilo que a gente vive, de todas as promessas que Ele faz, a gente não pode nunca se esquecer disso. E nunca também esquecer o seguinte: o portão está destrancado. A Rita falou isso aqui domingo, o Gelson falou, a porta está aberta. Não precisa. O portão não está aberto. E a expressão principal, que é o começo, somos feitura sua, somos obra sua, mostra justamente isso. Cada um de nós, eu e você, nós somos uma obra-prima de Deus. Então bate a mão aqui, eu sou uma obra-prima de Deus. Eu sou uma obra de arte de Deus. Eu sou a obra do mais perfeito artesão, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Você é a obra desse mais perfeito artesão, que te moldou e te criou e te desenhou conforme Ele sonhou especialmente para você. E a sua salvação, a minha salvação, a salvação dos nossos entes, ele é algo que somente Deus pode fazer. Isso é uma obra também, né? Isso é resultado também da obra criativa de Deus em nós. Uma dica aqui agora, uma coisa para a gente lembrar é assim: se Deus nos considera a sua obra-prima, então a gente deve sempre se lembrar de como tratar aqueles semelhantes, sobre como nos dirigir e nos posicionar às pessoas que estão perto de nós. Nós somos novas criaturas e eles também podem ser. Existem muitas pessoas que não nos entendem, nos agridem, nos ofendem, não concordam com o nosso ponto de vista. A gente também não com eles. Mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos algo para apresentar que eles não têm. Então, nós somos novas criaturas. Nós somos criação de Deus. Feitura sua. E é assim que a gente vai tratar também as outras feituras dele. Que a morte de Jesus na cruz, então, prometeu a redenção, a reconciliação da humanidade. O seu sangue abriu acesso a Deus Pai. Ele destruiu, olha aqui o texto, ele destruiu barreiras raciais. Ele destruiu barreiras étnicas, destruiu barreiras culturais. Jesus é que destrói as barreiras psicológicas e filosóficas desse mundo. De agora em diante, nós não somos mais apenas servos, nós somos filhos. Anteriormente, a gente não era nem povo. A gente não era nem povo. E depois de povo, a gente se tornou escravo, né, servo, e depois deixou de ser servo e conseguiu o direito por adoção de ser filho. Então, se agora a gente é filho, a gente tem que entender o seguinte, que Cristo então promoveu uma reconciliação completa com o seu povo.
Cristo promoveu uma reconciliação com cada um de nós. Queria pedir então, reconcilia aqui para a gente, por favor. Espera aí que o baiano está descendo da rede. Pessoal de casa que não está vendo, a barreira está sendo quebrada, tá? Nós estamos arrancando a barreira que separa o povo. Hoje a brincadeira é que a barreira está aqui dentro. Muitas vezes a barreira está ali fora. Muitas vezes, infelizmente, não aqui dentro do templo do louvor. Igreja e o mundo, tá? Eu não digo aqui, esse templo. Mas às vezes essa corrente que separa está lá fora. Onde uns se acham que, né, que tem um privilégio e os que estão lá fora não têm. E a gente tem que ver que nós, enquanto filhos por adoção, temos sim essa vida privilegiada, porém, tal como Paulo disse, eles também estavam. E eles também têm esse direito. Eles também vão vir. Hoje a gente faz parte de um movimento totalmente diferente. Se você... Imagina assim, ó. Quando você vai na casa de uma pessoa que você é uma visita, uma pessoa que não é muito familiar sua, uma pessoa que você não conhece muito. Eu, pelo menos, eu não consigo abrir a geladeira de um lugar... Ah lá. Você consegue? A gente fica com vergonha, a gente fica sem jeito, né? A gente fica desconfortável, porque ali não é a nossa casa, né? Você não tem muita familiaridade com o que está acontecendo. Poxa, só pensar, é assim que nós nos sentiríamos se nós também estivéssemos vivendo aqui, ó, com essa divisão. Ou talvez se a gente estivesse do lado de fora, se a corrente fosse do lado de fora, a gente também se sentiria assim. Isso é muito preocupante, gente. A gente se sentiria fora, né, desse meio. E Jesus, ele resolveu isso. Ele mudou tudo isso, porque através do Espírito Santo que ele mandou para nós, o Espírito Santo, ele se comunica com cada um de nós, ele comunica a vontade dele com cada um de nós, e isso faz com que a gente se sinta em casa. Fica de pé um pouquinho, no seu lugar. Através desse agir do Espírito Santo, através desse mover do Espírito Santo, né, ele roda entre nós, ele habita no nosso meio, ele fala ao nosso coração e faz com que a gente se sinta em casa. Poxa, Efésios, ele tem uma riqueza de informação a esse respeito. O apóstolo Paulo, até em 6, ele ainda está falando sobre isso. Ele diz que nós não somos mais estrangeiros. A gente não é mais estranho. A gente não é mais desconhecido. Paulo, no capítulo 6, ele trata assim: nós somos membros da família de Deus. Então vocês aqui que tipificavam os gentios, você é membro da família de Deus, tal como os que se tipificavam aqui os judeus. São todos membros da mesma família. Pode até abraçar e beijar, tá? Se quiser, atravessar o lugar e chegar junto. Isso significa o quê? Que quando a gente se achega na presença de Deus, a gente pode sim se sentir em casa. A gente pode sim se sentir confortável. A gente pode sim se sentir escolhido. E detalhe, a gente pode abrir a geladeira. E se tiver com fome, pode sim pegar o que comer de lá de dentro. Porque estamos na casa do Pai. O Pai, o nosso Deus, a gente está na casa dele. E o nosso Pai, ele fica feliz quando estamos em casa. O Pai se alegra de ver seus filhos todos reunidos em casa. E é isso que nós somos para ele. Então abre a geladeira, igreja. Come, se alimenta e divide isso. Sinta-se à vontade. E vai para casa com essa mensagem, com essa frase: você faz parte da família mais incrível do mundo, que é a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Bata a palma para Jesus.